Boa tarde a todos. O presidente me incumbiu de substituí-lo e ele vai chegar a qualquer momento, mas se ele não chegasse, que eu começasse o simpósio. Então, boa tarde a todos, muito obrigado pela presença, aos acadêmicos na sala, os que estão online, aos nossos convidados. Então, o tema de hoje é poluição e saúde, né? Que é um tema que vem evoluindo muito. Por exemplo, nós já chegamos às mitocôndrias para ver que certas toxinas ou certos nanoparticulados vão até a mitocôndria e diretamente alteram a função mitocondrial. Ou seja, a nossa fábrica de ATP fica prejudicada e daí vem toda uma degeneração do tecido, qualquer órgão. Essa é uma coisa, a gente consegue hoje em dia cada vez mais descer e identificar locais, como nós veremos aqui hoje, das apresentações, onde essas toxinas, esses nanoparticulados, vão influenciar. No passado também se falava muito em poluição do mar, né? Então, durante a Olimpíada aqui no Rio, todo mundo queria limpar a Bahia, mas vai limpar a Bahia do que está flutuando. O nanoplástico que está lá dentro da água não vai limpar. Então, já se evoluiu para o princípio de que não é só o plástico, mas o nanoplástico é até mais poluente do que o plástico. Então, as coisas vêm evoluindo e a gente tem que sempre fazer uma atualização, né? Bem, nós temos hoje uma palestra sobre poluição de ar e doenças neurodegenerativas, a outra sobre como é que o acesso das micropartículas ao sistema nervoso central. Mais tarde, na sessão, a poluição do ar e gestação. E, por último, a poluição do ar e a superfície ocular, que o próprio professor Saldiva vai nos apresentar. Bom, pergunto se o Paulo está aqui na sala. Vamos já ver. Eu estou na sala. Opa! Eu não estou conseguindo, meu mouse não está funcionando aqui. Não, você não está conseguindo me ver porque é um método de proteção à saúde mental das pessoas, porque a minha imagem pode impactar negativamente a todos, né? Se Walter, eu complementar acho que você começou muito bem, né? E como sempre. Bom, que o fato que poluição faz mal, todo mundo sabe, né, Walter? E ele já saiu, quando eu comecei a mexer com isso no tempo ainda, há muito tempo atrás, vão fazer quase 40 anos. A pergunta era se a poluição ainda fazia algum mal. Hoje ela já está no livro texto, né, de medicina. Então aconteceu que nem o cigarro, né? Demorou uns 30 e poucos anos para você ter evidência suficiente e para a Organização Mundial de Saúde lançar normas e guidelines para preservar a saúde humana. Quer dizer, ela sai da área ambiental e entra na área de saúde, com um impacto enorme. 7 milhões de mortes prematuras colocadas. Agora, a gente resolveu, eu e o Walter, o professor Francisco Sampaio, ele nos provocou para isso, de colocar aspectos não tão conhecidos ainda que são polêmicos, né? A pegar a poluição de um jeito diferente do que ela acontece. Então, a gente selecionou, basicamente, sistema nervoso central, né, sob efeitos e como entra, foi a primeira parte, e depois reprodução e superfície ocular, que é o que a gente vai hoje tentar contribuir para a gente ir além, mostrar quantos desafios ainda existem nessa área. E a gente teve muita sorte, né? Porque nós temos hoje, aqui na primeira parte, que é o sistema nervoso, duas pessoas muito importantes, a professora Leah Greenberg, que é professora da Universidade da Califórnia em São Francisco, sabida, muito sabida, e que estuda a demência e o efeito da poluição sobre a demência. Ela coordena um dos grandes bancos de cérebro do mundo. E a Mariana Veras, que é a chefe do Laboratório de Poluição Atmosférica, tem estudado como é que a poluição chega no sistema nervoso central. Eu acho que a gente podia parar por aqui, né, Walter, e fazer o pessoal mais sabido falar, né? Não é, né? É melhor, porque assim a gente
senão fica um contraste muito grande, né, acadêmicos? Eu falando bobagem, vem de duas pessoas sabidas e minha autoestima vai lá para baixo. Mas eu espero que a gente se encante com essa fala e mostrar que a gente tem que os médicos eles vão ser ter um papel importante na resolução dos problemas ambientais. Eles vão trazer, quer dizer, eles vão falar em nome das pessoas expostas e poder entender que a patogenia de algumas doenças crônicas e mesmo infecciosas agudas depende das condições ambientais que a gente vive. Parei por aqui, Walter. Bom, então acho que a gente pode passar a primeira palestra, né, que tem a duração até 16h25, com a professora Léa Grimberg. Você queria apresentá-la, Paulo? Bom, a Léa, ela é uma médica, patologista, que se interessou por coisas que são difíceis de estudar, quer dizer, que é como que a gente, né, as doenças neurodegenerativas, né? E ela, tomando partido da grande, digamos, do grande número de autópsias que tem na Faculdade de Medicina, chegou como estudante e resolveu falar assim, vamos montar um banco de cérebros não para estudar tumor ou as coisas que vêm em patologia cirúrgica, mas as coisas que afetam muitas pessoas é uma preocupação muito grande do mundo, né? Era um projeto diferente, eu achei que isso era muito bom para fazer. E aí não precisei fazer mais nada, porque ela foi sozinha, né? Se tem uma coisa que a professora Léa tem é motor e competência. Então, ela fez vários estágios. A UFRJ ajudou bastante. Ela esteve aqui na UFRJ trabalhando com o professor Lente, trabalhou com a professora Maiana, fez uma turbinada na sua formação de patologista diagnóstica. Depois ela vai para Israel, depois ela vai para a Califórnia, São Francisco, e lá não volta mais. Esse é o grande problema do êxodo. E hoje, talvez, ela é uma das grandes líderes na área de doenças neurodegenerativas, e mais recentemente, ela tem se estudado, porque ela vai mostrar melhor do que eu, uma evidência de que a exposição à poluição causa um ambiente inflamatório no sistema nervoso central, e ela, então, resolveu ajudar a gente a tocar essa linha para lá. Então, eu também não vou falar muita coisa, porque a Léa vai falar por si mesma, e é um privilégio ter ela aqui. Agradeço profundamente ela ter aceitado esse convite nosso. Bom, era isso. Eu também agradeço, então, a todos, na realidade, todos os que se puseram a falar, né? E podemos começar, então, da professora Léa Grimberg, a sua palestra, que tem a duração até 16h25. E aí o presidente me pediu para ser enérgico na campainha. Muito obrigada. Muito obrigada pela introdução, e é um prazer estar aqui. Professor Saldiva, é sempre um prazer estar com o senhor aqui. E é verdade, eu posso ter motor, mas não adianta ter motor sem ter a chave, né? E também o freio. E acho que foi o senhor realmente que tirou o freio e me deu toda essa possibilidade de começar esses estudos. A gente não tinha infraestrutura quase nenhuma, quer dizer, a grande infraestrutura do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP, mas era uma área nova no Brasil, muita dificuldade com as agências de financiamento que tinham bastante preocupações em relação a esse tipo de estudos, mas o senhor nunca teve. Eu acho que todo o nosso sucesso realmente não dá para ter sem acreditar ao senhor. E muito obrigado por me convidar, é realmente um prazer. Então, eu vou dividir o meu slide aqui. Acho que... Deixa eu ver. Está aparecendo alguns slides no modo de apresentação? Ok. Então, o convite hoje foi para falar sobre sobre a poluição atmosférica e as doenças neurodegenerativas, que, de certa forma, há um interesse que vem crescendo nos últimos anos, mas ainda é uma área incipiente. Então, o que eu gostaria de trazer um pouco, até para a discussão, é mais para uma discussão do que apenas por uma exposição, quais as evidências que nós temos até o presente momento, quais são as evidências que estão
faltando principalmente para que podemos tomar ações e um pouco, acho que o papel da ciência brasileira em realmente poder contribuir para essa área do conhecimento. Eu não tenho nenhum conflito de interesse relacionado a isso. E antes de começarmos a falar de poluição, acho importante falar um pouco sobre o que são as doenças neurodegenerativas, que é um grupo de entidades patológicas, existem várias, pelo menos 30, que elas são caracterizadas por uma perda progressiva de neurônios. Então, ao contrário, por exemplo, de um quadro de acidente cerebrovascular, no qual há uma isquemia e todos os neurônios que estão perto têm um risco muito grande de morrerem, na doenças neurodegenerativas, essa morte é programada e ela, de certa forma, é estereotipada e progressiva. Todas as doenças neurodegenerativas estão caracterizadas pela presença de corpos de inclusão proteicos. São doenças que têm essa questão das alterações proteicas muito importantes. E a progressão é estereotipada. A manifestação clínica varia, porque a manifestação clínica sempre está relacionada com a área do cérebro que foi afetada. Então, como existem mais do que 30 doenças, existe uma certa sobreposição de algumas delas. Mas, na grande parte, elas geram déficit cognitivo e demência, e também pode ter déficit motor. Aquela classificação que tínhamos antigamente, que tem o grupo das demências, o grupo dos distúrbios de movimento, que eles são grupos separados, eles praticamente acabaram hoje em dia por causa das evidências patológicas que mostram que as bases neurológicas de várias dessas doenças são similares. Então, hoje em dia, a classificação dessas doenças são feitas pelas características patológicas, independente das manifestações clínicas. E essas figuras ilustram as placas beta-amiloide, que nós temos na doença de Alzheimer. Então, aqui em cinza, parece fungo numa fatia de pão, assim foi descrito inicialmente, e algumas das inclusões proteicas da proteína tau, que também é bastante comum nessas doenças neurodegenerativas associadas ao envelhecimento. Acho que algo importante de ressaltar é que a maioria dessas doenças, cerca de 98%, elas são esporádicas, e apenas uma parte muito pequena é genética. A doença de Alzheimer, quando eu digo a doença de Alzheimer, então eu estou citando a definição biológica, não existe mais definição clínica da doença de Alzheimer, precisa ter placas e os emaranhados. É a maior causa de demência do tipo amnéstica, que agora é como a gente chama a parte clínica do que a gente costumava chamar de doença de Alzheimer. Ela é muito comum, se estima que 1 em cada 8 pessoas acima de 55 anos tem alterações do tipo Alzheimer no cérebro, com custos muito grandes, porque é uma doença debilitante, no qual a pessoa tem por muitos e muitos anos, então existe um custo direto e indireto disso, que é maior até do que o custo de câncer e doenças cardíacas combinadas, pelo menos nos Estados Unidos. E das causas mais comuns de óbito nos Estados Unidos, é a única que tem crescendo nos últimos anos, principalmente por falta de tratamento. Existe, claro, uma corrida científica muito grande para se entender qual é a etiologia dessas doenças neurodegenerativas, principalmente porque sabemos que o componente genético, pelo menos genético autossômico, ele não é muito importante. E esse é um trabalho importante que foi publicado em 2020 por um grupo de pesquisadores na área que chama Lancet Commission para Prevenção de Demência, e eles criaram esse esquema que eu acho muito interessante, no qual é o risco atribuído de demência em relação a fatores que podem ser modificados. Então, ele parece uma cobra, porque existem riscos que são adquiridos no início da vida, outros na meia-idade e outros em idades mais avançadas. Então, um dos maiores deles, por exemplo, é falta de escolaridade. Esse é um dos maiores riscos para demência, não para a doença de Alzheimer, porque a doença de Alzheimer é a parte biológica, mas numa situação no qual existe uma injúria
e o órgão que está recebendo essa injúria tem menos sinapses, por exemplo, do que outro que tem mais sinapses, o que tem menos sinapses vai ter uma chance maior de expressar sintomas clínicos. Então, a educação tem a ver com isso. E eu quero chamar a atenção para a poluição atmosférica, que está bem pequenininho aqui e está nesse grupo de idades mais avançadas, mas o que eu acho é que nas revisões que serão feitas nos próximos anos, por causa das evidências que nós estamos adquirindo, digo nós, todo grupo que estuda isso, isso vai aumentar e provavelmente isso vai mudar. Provavelmente a poluição atmosférica tem influência na demência em todas as fases da vida. De 2002 a 2022, foram publicados mais ou menos 70 estudos epidemiológicos que tentaram avaliar a ligação entre a poluição e o déficit cognitivo. Apesar de eu vou mostrar alguns deles, eles mostram uma tendência cada vez mais forte de realmente haver essa correlação. Uma das dificuldades na interpretação desses estudos é que eles usam medidas de poluição atmosférica muito diferentes, então fica difícil de comparar. Existem estudos que mostram modelos de proximidade, por exemplo, o quanto o indivíduo mora perto de uma avenida, ou outros estudos que utilizam medições objetivas em certas áreas geográficas e eles extrapolam para a residência do indivíduo, e etc. Então, esses estudos estão vindo, eu acho que os modelos estão melhorando, o professor Saldiva sabe falar disso mais do que eu, mas ainda se vê esses estudos feitos de uma maneira muito desorganizada em relação ao qual o melhor método para medir poluição. A maioria desses estudos, eles são estudos de corte, mas existem estudos longitudinais. Eu trouxe aqui só 2 exemplos, e esses exemplos são apenas para mostrar que, apesar de haver essas medidas de poluição feitas de forma diferentes, e as medidas cognitivas de formas diferentes, e estudos, de novo, longitudinais ou de corte, o resultado da maioria deles é que parece que existe realmente uma associação entre a poluição atmosférica, principalmente com as partículas 2,5, essas medidas, e déficit de cognição global, e também déficits de memória. Em verdade, nos poucos estudos que foram além de olhar a cognição normal, mas olharam as diferentes categorias cognitivas, memória, linguagem, atenção e outras, memórias é um dos que se destacou como um dos resultados mais positivos. Existem estudos ainda mais recentes do que esses epidemiológicos, que, de novo, têm mostrado, por exemplo, estudos grandes, longitudinais, que é a tendência agora, com mais de 2.000 pessoas, por exemplo, esse que acompanhou mulheres que na base não tinham demência, a partir de 74 anos, e que mostrou que a redução da poluição atmosférica no período de 10 anos do estudo, se correlacionou bastante com uma redução do risco de demência e cognição. Alguns outros estudos tentam entender mais a base biológica disso, então não é só mais uma associação, mas exatamente o que está acontecendo no cérebro. E o que essa tabela mostra aqui, ela é um pouco poluída, mas o que ela mostra é que nesses diversos estudos, de novo, não tem muitos, mas tem alguns, a maioria deles mostra uma associação entre matéria particulada, principalmente 2,5 e menor, com alterações estruturais do cérebro medidas por neuroimagem, por exemplo, na substância branca ou na substância cinzenta. Então, realmente parece que essa evidência de associação não é só clínica, mas é biológica. Outros estudos tentam medir também outros valores biológicos associados com doença neurodegenerativa, por exemplo, os níveis de beta-amiloide 1,40 no plasma. Então, esse estudo também com 3.000 pessoas que foram seguidas de 5 a 7 anos, mostrou uma correlação grande entre mais exposição a certos poluentes com aumentos dos níveis de beta-amiloide, que é bastante específico para a doença de Alzheimer,
no plasma desses indivíduos. Agora, em relação aos mecanismos de ação, eles são ainda poucos compreendidos e eles vêm principalmente de estudos experimentais que não necessariamente se transladam bem para a condição humana, por vários motivos, mas o maior deles é porque animais não têm doença de Alzheimer. A gente consegue colocar placas amiloides em animais, mas aí não consegue pôr o emaranhado, ou consegue pôr o emaranhado, não consegue pôr placa, ou põe os dois, não tem a parte de neuroinflamação. Então, não tem nenhum estudo, nenhum modelo animal que realmente é muito bom para estudar a doença de Alzheimer. Mas o que eles sugerem, todos esses estudos, é que existem mecanismos de ação direta, por exemplo, translocação de partículas que ou entram pelo pulmão e vão para o sangue, atravessam a barreira hematoencefálica, ou que elas são translocadas pela mucosa olfatória, ou mesmo que elas entrem por nervos cranianos, mas os que parecem ter bastante evidência agora são mecanismos de ação indiretos, principalmente com o aumento de processos inflamatórios, que contribuem para doenças neurodegenerativas, porque evidências que são relativamente recentes em relação à neurodegeneração mostra que num ambiente de neurodegeneração, se fatores inflamatórios eles não estão balanceados, isso ajuda a exacerbar a doença ou a progredir mais fácil. Mas, ainda pegando todos os estudos, a maior evidência é que essas alterações cerebrais provavelmente têm bastante correlação com alterações cerebrovascular. Da mesma forma que a poluição afeta o sistema vascular em outros órgãos, também afeta no cérebro, e demência vascular, na nossa população, baseado em estudos no nosso banco de cérebro da FMUSP, é até mais frequente do que doença de Alzheimer. Então, esse é apenas um esquema mostrando a parte direta e indireta, claro que tem a contribuição do tabagismo também. E, olhando a literatura, existem vários modelos preditivos do qual o mecanismo de dano cerebral por poluição atmosférica. Mas, honestamente, revendo todos eles, eu cheguei à conclusão que eles são mais hipóteses não testadas necessariamente em humanos do que hipóteses testadas. Então, é difícil trazer uma evidência muito clara exatamente qual tipo de poluente, qual via que realmente está causando problema. A questão do bulbo olfatório e da mucosa olfatória é importante, porque é uma área de entrada de poluentes e essas áreas anatômicas também estão bastante próximas do líquor, né, que pode ajudar a espalhar isso. E existem estudos, eu quis trazer alguns, inclusive do grupo do professor Saldiva e a Mariana que são feitos tanto de partes experimentais, mostrando que efeito crônico da poluição, eles causam alterações no córtex e no estriato desses ratos, e que interrupção à exposição pode, pelo menos parcialmente, melhorar os efeitos, mas também estudos em cadáveres do Serviço de Verificação de Óbitos em São Paulo, por exemplo, esse recente, olhando níveis de polônio, que é uma medida indireta de radônio, mostrando que eles estão associados com depósitos, mesmo dentro do cérebro. Agora, a questão é qual é a consequência crônica disso, principalmente para a parte neurodegenerativa. Eu acho que isso são estudos que ainda estão em fase de execução. A gente não tem muita evidência para isso, nem dos estudos no Brasil, nem outros. Então, só para sumarizar, eu tenho 1 minuto. A evidência epidemiológica de associação entre poluição atmosférica e risco de demência é muito clara. Também a evidência de poluição atmosférica e neuroinflamação também é muito clara. Entretanto, ainda falta um estudo sobre qual tipo de poluente, isso é difícil de estudar, que tem maior efeito do cérebro humano. E enquanto essa questão do risco cardiovascular contribui para esse risco de demência versus a neuroinflamação. Por causa das limitações que esses estudos tiveram, vários deles são de corte, vários deles usaram dados que tinham lá, mas agora com o aumento de estudos longitudinais que já pensam no desenho deles, como entender demência, e o professor Saldiva está liderando vários deles, eu creio que a gente vai ter
respostas melhores no futuro. E muito obrigado por sua atenção. Muito obrigado, professora Leia. Foi excelente a sua apresentação, levantou um monte de dúvidas e perguntas aqui. E agora, sem muito demorar, Paulo, você quer apresentar a Mariana, que trabalha com você? Eu quero sim, Walter. Bom, a Leia colocou muito bem que é o seguinte, né? A grande dificuldade de terminar a exposição. Né? Você mede a rede de monitoramento, mas quem diz que o indivíduo fica lá parado, né? Quer dizer, numa cidade hoje ele anda por todo lugar. Então, como é que se calcula a dose das pessoas, né? Então, o grande desafio é você ter um estudo que, ao mesmo tempo, consiga medir a dose acumulada da poluição e o dano cerebral. E segundo é o que entra dentro do cérebro e por onde. Bom, se tem uma pessoa que está perto de fazer isso no mundo, é a Mariana, né? Porque ela tem um conjunto de estudos em animais e, ao mesmo tempo, dialoga com a poluição do ar, usando o animal experimental ideal, que é o ser humano. Então, eu queria então apresentar a Mariana, atual chefe do Laboratório de Poluição Atmosférica, né, da Faculdade de Medicina da USP, e ela trafega em estudos onde você simula atmosferas, ou por filtragem do ar da rua, ou por concentrando animais da rua. Ela foi a primeira que viu que animais, ratos, têm acúmulo de partículas no bulbo olfatório e na córtex cerebral. E agora está conduzindo uma série de medidas de coleta, até em parceria com a Leia e com outros grupos, de medir o esposoma no pulmão, no osso, no cérebro, saber se um coloca com o outro e quais são as consequências do ponto de vista de ambiente inflamatório e da presença dessas coisinhas que grudam no neurônio ou na substância branca e que faz a gente ficar esquecido. Você viu que eu já esqueci o nome só de começar a falar agora, né? Mostrando, porque eu ando de bicicleta nas ruas da cidade de São Paulo. Talvez essa é a minha esperança de explicar o meu comportamento errado. Então, sem falar mais, a Mariana é uma das pessoas que mais tem publicado, mais tem potencial de colocar, e se ela estiver certa, acho que em breve ela vai contribuir muito para o entendimento da poluição do ar e por onde chega. Porque tem que ter um SEDEX, né, Walter? Gás não chega no cérebro. O cérebro se defende pra caramba, tem que estar carregado numa coisa que trafegue. Então, a partícula também não é. Do que ela é composta? O que vem grudado nela? E como é que chega? Então, eu acho que esse seria, digamos, o que a gente vai aprender agora. Obrigado. Obrigada, professor Paulo, pela apresentação. Eu espero que o mundo me veja com os seus olhos também. Deixa eu só ver, vocês estão vendo a minha apresentação já? Sim, tem que pôr no modo apresentação só, professora. Já foi ou ainda não? Não, tem que apertar naquela coisinha. Acho que agora, que está aparecendo o teu no Word, no PowerPoint, é o modo apresentação. Mas dá para ver. Então vou... Espera de novo. Deixa eu ver se foi. Foi? Não? Está indo, mas pode ir lá. Vai Bom, tranquilo. tudo bem. Então, obrigada pela apresentação. Queria agradecer o convite, também dizer que eu não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação. Então, a gente viu a apresentação da professora Leia, né? Ela já deu um spoiler, um spoiler na minha apresentação, mas eu vou voltar um pouco antes, né? Então, na caracterização da poluição do ar, porque eu não sei se todas as pessoas estão familiarizadas com o assunto. Bom, a poluição do ar hoje, ela é derivada principalmente de atividades humanas relacionadas à indústria, veículos, né, o transporte, e também nas atividades de geração de energia, mas a gente não pode esquecer
também as fontes naturais, como incêndios florestais não provocados por humanos, as emissões vulcânicas, e também outra questão importante, às vezes a gente esquece, é a poluição nos ambientes fechados, né? Então, em muitas regiões, principalmente nas regiões mais carentes, a queima de biomassa dentro das residências para aquecimento e cocção de alimentos também impacta numa exposição muito grande de um número também muito grande de pessoas. Bom, os poluentes, eles são separados em 2 grandes grupos, os poluentes gasosos, que não é o tema de hoje, e os poluentes particulados. Essas partículas, para ser bem breve, elas são geradas principalmente pela queima de combustíveis fósseis, né, ou biomassa, também são provenientes de ressuspensão de solo, ou ainda são formadas na atmosfera por processos fotoquímicos a partir de outros poluentes que já estão na atmosfera. Bom, os efeitos negativos... Oi? Nós não estamos vendo nada. Nada? Doutora Mariana, por Está gentileza, só o PowerPoint. a senhora coloca, compartilha a tela da doutora, por favor. Eu mandei a apresentação. Não, quando a senhora for fazer o compartilhamento, compartilha a tela. A primeira Tá aí. Foi Não, agora? Ainda não. Ainda não. Que engraçado, eu estou vendo. Clica aí, nesse telinha. Foi ou não? Gente, Aqui tô ainda perdida. Eu estou vendo aqui. Engraçado, o Walter. Tá em modo apresentação, professor? Não. Caramba! E eu estou compartilhando a tela, como... Não é uma janela? Vocês estão vendo? sim, doutora, agora sim. Agora sim. Que beleza, Bom, então menos vamos lá. mal. Agora sim, agora ilustrado. Bom, então não vou voltar, então, continuando sobre os efeitos negativos que essa poluição particulada sobre a saúde são inúmeros, né? Então, uma literatura vastíssima, principalmente relacionada ao sistema respiratório, cardiovascular. Nas últimas décadas, a gestação e o desenvolvimento fetal também tem sido bastante estudado, a professora Rossana vai falar um pouco disso. Sistema endócrino, imunológico, sistema nervoso, a gente já viu, e acho que nos últimos 5 anos a função renal também parece ser um outro alvo dessa poluição particulada. Bom, então nada escapa. Agora não passa a minha apresentação. Eu não consigo mudar os slides. Bom, acho que agora foi, Mudou, né? mudou. Bom, o material particulado ele é classificado de acordo com o tamanho dessa partícula. Então, quando você olha na literatura, você vai ver MP10, MP2,5, e esse valor se refere ao diâmetro da partícula. 2,5 micrômetros ou 10 micrômetros. O tamanho é importantíssimo quando a gente estuda a toxicidade dessas partículas, principalmente nessa interação com as barreiras teciduais de defesa. Quanto menor a partícula, maior a capacidade de penetração dela. Bom, em 2019, foi estimado morte prematura de um pouco mais de 4 milhões de pessoas associada à exposição ao material particulado, e o material particulado está no top 10 dos fatores de risco, de acordo com a carga global das doenças, especificamente na 6ª posição, e eu acredito que subindo para os próximos anos. Bom, dos efeitos no sistema nervoso central, além das doenças neurodegenerativas, a gente tem distúrbios comportamentais e de aprendizado em crianças, né? Então, principalmente para as exposições quando elas ocorrem nos primeiros anos. Além disso, acelera o envelhecimento cognitivo, eu imagino que um dos estudos foi mostrado pela professora Leia. Distúrbios do neurodesenvolvimento, então tem inúmeros estudos têm sido publicados nos últimos 5 anos relacionando autismo e a exposição a material particulado no início da gestação e processos neuroinflamatórios. Então, nenhuma idade, ninguém está salvo, mesmo dentro da barriga da mãe.
Como a Leia apontou e o professor falou, a gente vem estudando essa associação há um longo tempo. Aqui eu separei 6 artigos relacionados ao sistema nervoso central e exposição ao material particulado, para quem tiver interesse, curiosidade ou quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, né? E para a gente chegar agora no objetivo, aqui são só evidências de que essas partículas elas estão no nosso corpo. Então, tem inúmeros artigos mostrando em diferentes partes, no cérebro, em diferentes regiões, e diferentes tipos de partículas que estão no ambiente, elas também são encontradas no cérebro, metálicas ou basicamente partículas de carbono, mas também já foram encontradas na placenta, no miocárdio, no soro sanguíneo e efusão pleural, e esse ano, acho que há algumas semanas foi publicado um estudo mostrando essas partículas no líquido cefalorraquidiano. E os estudos em animais, eles vão mostrando antes ou confirmando depois esses estudos conduzidos em humanos. Mas ainda a gente tem um caminho muito longo para entender, de fato, qual é a rota dessas partículas para chegar no sistema nervoso central, quais os processos de transporte delas e como que elas se acumulam e se distribuem no tecido. E uma outra coisa que tem sido muito apontada nos estudos é como essa partícula, uma vez no tecido, como ela interage, como ela afeta localmente esse microambiente tecidual. A gente ainda sabe muito pouco. Bom, nosso grupo também já mostrou a presença dessas partículas em diferentes tecidos, né, no bulbo olfatório, epitélio olfatório, no córtex cerebral e no pulmão. Também a gente caracterizou essa partícula que está no pulmão com relação aos metais, né? Então, é como se fosse a assinatura dessa partícula. Então, analisando a partícula do ambiente e aquela que está no pulmão, elas têm a mesma característica, então, assim, ajudando a confirmar que é a mesma partícula que a gente está falando, a que está no ar e a que está no pulmão. E o outro estudo, que foi o da antracose pleural, e que além de mostrar que essas partículas elas estão amplamente distribuídas e depositadas no pulmão, a quantidade de antracose presente na superfície pleural, ela serve como um indicador de exposição ao longo da vida. Então, talvez esse seja o melhor marcador de exposição de vida toda que a gente tenha hoje para fazer associação com doenças neurodegenerativas, Alzheimer, né? Mas infelizmente a gente só consegue avaliar isso a partir da morte do indivíduo, né? Então a gente tem um estudo que está em andamento, a gente tem várias dificuldades técnicas para tentar fazer essa associação com a exposição a partir da antracose e processos neurodegenerativos, né? A grande dificuldade é avaliar a função cognitiva desses indivíduos previamente à morte, né? Então, como é que a gente vai fazer isso para conseguir responder melhor essa pergunta? Com relação à investigação de como essas partículas chegam ao sistema nervoso central, e hoje fala-se muito da via olfatória, não é uma coisa nova, assim, há muitos anos se investiga essa via olfatória como uma forma de acesso de contaminantes para o sistema nervoso central. Então, acho que o primeiro estudo é de 1937, o Faber, ele fez vários testes em coelhos com uma infinidade de substâncias, ele colocava no nariz do animal e depois procurava essa substância nos diferentes tecidos. Era um trabalho insano, porque eles tinham basicamente microscópio para procurar, então faziam cortes e cortes, lâminas e lâminas, microscópio eletrônico e a microscopia comum para procurar, e isso com histoquímica. Então, eu imagino que não foi uma tarefa muito fácil para eles. E uma série de outros estudos com diferentes substâncias, mas nunca um contaminante ambiental, né? Eu destaco aqui o quarto estudo, que é de Pearl e Good, de 1977. Eles usaram alumínio, fizeram uma exposição intranasal em saguis e observaram que esse alumínio chega no córtex cerebral e no bulbo olfatório. Mas o mais interessante desse artigo é na discussão que ele já faz há muito tempo. Ele propõe que esse contaminante, o alumínio, que é amplamente encontrado no ar, ele destabiliza a barreira olfatória,
permitindo com que essas partículas consigam chegar ao sistema nervoso central e possivelmente, né, porque segundo o estudo dele, né, as pessoas que tinham Alzheimer têm uma concentração maior de anulumínio no cérebro, então fazendo essa ligação entre contaminante no ar, fragilização de barreira e associação com a doença. Então, a gente não tinha quase estudo nenhum nesse sentido, e ele já especulou essa possível associação. Bom, depois disso, são inúmeros os estudos experimentais, né? Como a Leia disse, a gente tem estudo de todos os tipos com alta tecnologia para investigar como essas partículas chegam, mas eles nunca usam a partícula ambiental, são partículas fabricadas para isso, né? Então, assim, está claro que essas partículas chegam muito rapidamente em alguns tecidos, né? No pulmão, já que é uma exposição inalatória, obviamente, mas no fígado, com menos de 24 horas, elas já podem ser encontradas. E o que é interessante nesses estudos é que eles mostram que também no processo de remoção dessas partículas do pulmão ou de outros tecidos, elas são redistribuídas. Então, no gráfico à direita, a linha rosa mostra no bulbo olfatório, imediatamente após a exposição, há um aumento da concentração da partícula e ela continua crescendo ao longo do tempo. E isso indica não só a chegada pela via olfatória, mas pela via sistêmica. E, da mesma forma, num outro estudo, eles mostram que parte dessas partículas são eliminadas. Mariana, falta 1 minuto, por favor. Pela urina, ou se não, são depositadas nos tecidos. Bom, então, evidência a gente já tem, eu vou falar do nosso trabalho. A gente fez um estudo muito semelhante com a exposição ambiental, né? Então, o ar que nós respiramos na cidade foi o que os nossos camundongos respiraram, e a gente conseguiu ver algumas partículas no bulbo, mas para confirmar se, de fato, a partícula que está no ar é a mesma que está no bulbo, a gente analisou essas partículas quanto ao comportamento fotoquímico, fotodinâmico deles, né? Então, peguei a partícula do ar, iluminei e vi como ela responde. A partícula que está no bulbo, se ela responder igualmente, eu consigo confirmar que é aquela que está no ar, é a mesma que está no bulbo olfatório. E foi de fato isso que a gente conseguiu ver. E a gente pegou partícula no pulmão, tudo, e é mesmo, a que está no ar é a que está dentro desses tecidos. Em humanos, a gente está quase, faltam algumas análises para a gente conseguir fazer o mesmo tipo de exame e confirmar que essa partícula é a que está lá. Bom, vou só dar uma acelerada. Então, eu não chamaria de mecanismo de entrada, mas de modo de ataque dessas partículas. Mariana, desculpa, mas o tempo acabou. Tudo bem. Tá bom? Obrigado. Nada. Eu gostaria de chamar aqui o professor Gerson Canedo para nosso comentarista, que junto com o professor Sérgio Novis farão um comentário sobre essas duas apresentações. Enquanto eles chegam, você falou, Mariana, que nada escapa, né? Isso é verdade. Agora, em 2022, a gente expôs camundongos a fluoreno C60, que é a nanopartícula, e isso levou a uma diminuição da espermatogênese, qualidade dos espermatozoides, irreversível. Enfim, nada escapa, até o testículo está nessa história, né? Professor Gerson, por favor. Eu gostaria de fazer vários comentários. O primeiro comentário é que a poluição não fica limitada só ao ar. Ela fica limitada ao solo, herbicidas, fungicidas, inseticidas, tem no ar, tem no solo. E o solo degrada e o solo produz alimento. Segunda poluição importantíssima é a poluição da água, com esgoto maltratado. E tem um famoso acidente que ocorreu no Japão, na Baía de Minamata. Na Baía de Minamata, uma fábrica que fabricava termômetros jogou mercúrio na Baía. O que aconteceu? Os peixes se alimentavam do mercúrio, as grávidas comiam os peixes e as crianças nasceram com graves manifestações cerebrais. O segundo ponto importante. Outra coisa importante é o chumbo. O chumbo existe na gasolina, existe também
Em vários lugares, o chumbo da gasolina já foi retirado, mas nem em todos os lugares. E aquele chumbo aspirado pode produzir doenças graves do sistema nervoso. A outra coisa importante, além do chumbo, que eu gostaria muito de saber, é o manganês. Existe uma relação direta entre o manganês e a doença de Parkinson. Nós tivemos no Brasil minas de manganês extremamente importantes no Amapá, que acabaram. Eu gostaria de saber o que aconteceu com o Parkinson lá no Amapá. Isso eu não sei lhe responder. Mas o manganês também é aspirado e destrói o sistema nervoso central. Então, o manganês é outro ponto importante. Então, nós temos mercúrio, nós temos chumbo e nós temos ainda o mercúrio, o manganês, o chumbo, e o chumbo, manganês e mercúrio. Outra coisa importante que ficou falado aqui logo no início é o seguinte: existe um trabalho muito importante do Lancet Neurology, que é um jornal extremamente respeitado, mostrando a relação que existe, sem dúvida nenhuma, entre ar, poluição do ambiente, avenidas poluídas e aumento de acidente vascular cerebral. Isso aí é inquestionável, isso aí já está provado, isso aí é certo. Então, esse é o ponto importante também. Agora, outra coisa importante em relação ao problema da poluição é que nós temos que lembrar de algumas coisas importantes. Nós temos uma camada de ozônio. Essa camada de ozônio se distribui na troposfera e na estratosfera, que é muito mais acima ainda. Esse ozônio, ele é um gás que tem coloração azul. Quando a gente vê o mapa da Terra, a Terra azul, eles interpretaram que aquele azul é do mar. Mas como é que aparece o azul no continente também? Aquilo é ozônio. E esse ozônio, O3, ele pode ser destruído por compostos que vêm nos aparelhos de ar-condicionado, nas geladeiras. E esse composto é um composto que tem clorofluorcarboneto. Eles tentaram diminuir um pouco a importância disso, publicando o hidroclorofluorcarboneto. Mas é um problema sério. Destrói a camada de ozônio. O que acontece destruindo a camada de ozônio? Radiação ultravioleta, radiação infravermelho, lesões de pele graves. O plâncton é destruído e a vida aquática também é destruída pela irradiação solar, falta do filtro solar. Então, isso é um dado extremamente importante que eu gostaria de frisar. O gás carbônico da queimadas das florestas, ele dura 1000 anos na atmosfera. Esse 1000 anos na atmosfera vai produzir as grandes ventanias que nós temos hoje, as grandes inundações e tudo mais. O óxido nitroso, o O2N, ele tem uma vida mais curta. O óxido nitroso é interessante porque o óxido nitroso, ele compete com a vitamina B12. E quando você tem um nível de óxido nitroso muito alto, você pode ter um quadro de esclerose combinada. Ele é usado em anestesia, e ele pode produzir, quando tem carência de vitamina B12, ele pode produzir um quadro disso aí. Eu tenho a impressão que, em relação ao que eu podia falar, é mais ou menos isso aí, se é que eu não esqueci alguma coisa. Mas a outra coisa que talvez pudesse ser mencionada seria o problema da radioatividade. A radioatividade, nós tivemos aqui no Brasil o incidente de Goiânia, que foi um incidente sério. Temos Chernobyl, que foi um outro muito mais grave ainda. Tem os japoneses que sofreram a irradiação da radioatividade. É outro problema mais sério ainda. Então, a radioatividade é outra coisa muito séria que destrói também a vida humana. E ela vem pelo ar também. Ela vem pelo ar. Então, eram essas as pequenas observações que eu queria fazer. Muito obrigado, professor Gerson Canedo. E eu passo agora a palavra ao professor Sérgio Novis para completar a discussão, por favor. Senhor presidente interino, com toda sinceridade, caro confrades, cientistas que nos honraram essa tarde com um belíssimo. Eu pretendo pousar o avião. Estávamos voando em nuvens extraordinárias, onde descobertas e coisas estavam notáveis, mas aqui, e quem estava na pista era um humilde clínico neurológico. E a grande problema que nós vivemos hoje, a meu ver, em todas essas novas descobertas da medicina, que agora vai interferir no Alzheimer,
farão, obviamente, essas pesquisas em tratamento, em medicamentos que melhorarão essas condições produzidas, por exemplo, no caso presente, pela poluição aérea. Mas eu gostaria de chamar a atenção que nós estamos vivendo um momento, na minha percepção, muito grave na prática médica. Os cientistas estão desvendando aquilo que nós, durante séculos, não conseguimos nem saber. Resultando um progresso da medicina. Disso está resultando doenças que eram incuráveis tornarem-se curáveis. Mas isso tudo tem sido, no final, um medicamento que a população não tem recursos para obter. Então, é quase uma situação desesperadora. A mesma coisa está se encontrando na oncologia. Por exemplo, o melanoma, que era um tumor fatalmente mortal, tem possibilidade de cura. Mas o tratamento do melanoma, se for ser avaliado em preço de medicamentos, em cuidados, torna-se impossível para um número imenso de seres humanos. Então, parece que é uma situação que nós estamos vivendo que é meio conflituosa, porque o avanço científico é extraordinário e não deve parar, deve ser mais estimulado, mas quando ao fim em que ele identificou perfeitamente a razão daquela patologia, mostrou quem era o agente que facilitava, qual a via em que esse agente atingia aquele setor produzindo aquela doença. Por outro lado, resulta uma ação medicamentosa que beneficiará o doente, mas, infelizmente, os doentes não estão tendo condições de ter acesso a isso. Esse é um problema que me preocupa, porque nada mais desesperador para o conhecimento de um doente de que ele tem uma doença incurável, que descobriram os cientistas a medicação que o cura depois de exames prolongados e extremamente cansativos, por um problema de natureza financeira, ele não conseguirá se beneficiar desse avanço. E o outro lado é que não conseguiu uma união mundial, apesar de haver várias coisas que têm no seu título o nome União, mas o que não há é união. Então, a poluição pode ser dominada numa pequena área de um país e ali cair o número de casos de acidente vascular cerebral, de Alzheimer, mas no país vizinho não há nenhuma preocupação com a poluição. E hoje a circulação do ser humano é extraordinária. Nós vemos de um período em que o ser humano andava de charrete para um período em que o ser humano anda de aviões a jato potentíssimos. Eu levava 40 e tantos dias de navio daqui à Europa. Eu levo 9 horas. A verdade é que nós estamos diante de um problema seríssimo, na minha percepção como clínico. A parte da ciência básica tem sido extraordinária no mundo inteiro. E o Brasil deve se orgulhar muito do que ele tem, apesar de que não são reconhecidos esses cientistas pelas autoridades brasileiras. Agora mesmo acabou de ser transferido 60% do que era dado para um fundo de pesquisa científica para um chamado orçamento secreto. Parece mais uma coisa de Batman, sei lá. Que homem é esse que dispõe de um orçamento secreto? Nem o marido
consegue ter um orçamento secreto, porque a mulher vai lá e descobre. Então, não há possibilidade de orçamento secreto. Agora, esse é um dos problemas mais sérios. A poluição, para ser dominada, tem que ser universalmente. Então, os cientistas têm que entrar em acordo, um não ter ciúme do outro, quer dizer, porque às vezes fica inclusive isso. Aquilo pode dar o prêmio Nobel, então não fala e tem medo que o outro apresente antes. Não. Somos todos seres humanos. Então, vamos trabalhar em conjunto, que as autoridades participem do processo, porque esse é o problema fundamental do mundo. Ele tem que se unir para se defender. O mundo está em risco, exatamente, porque as pessoas que nele habitam não se interrelacionam para um resultado que atue no mundo inteiro. Uma coisa que me preocupa também muito é que não há uma crença das pessoas mais jovens na ciência. Você pode dizer à vontade que o ciência faz mal, causa tais doenças, provoca tais... E o jovem está na porta da sua universidade, fumando seu cigarro, sem achar... Não valeu nada. Aquele professor, coitado, ele fala essas coisas. Então, isso é uma coisa que me impressiona muito. Mas felicitá-los profundamente pelo belíssimo simpósio. Ao meu querido amigo, colega de plantão, Souza Aguiar, Gerson Magalhães, aquela nossa equipe gerou 2 professores titulares de neurologia. De maneira que é preciso ver o que um hospital de pronto-socorro pode produzir, que é muito mais do que corrigir uma fratura. Todos, parabéns. E, finalizando, chamar a atenção do presidente interino, Walterzinho, do que me dizia o professor Julindo Couto, meu chefe. Ele me dizia, olha, meu filho, muito cuidado se você sentar na cadeira da presidência a pedido dele, por algum impedimento. Porque esta cadeira, já foi isso visto e até publicado, ela tem um vírus que pouco tempo depois você verá este acadêmico se candidatando à presidência. De maneira que, Walterzinho, maior cuidado, que é um dos tipos de poluição, é o da cadeira da presidência. Muito obrigado a todos. Bom, eu que lhe agradeço muito pelos comentários. Pode deixar que eu vou tomar cuidado com o vírus da cadeira, não se preocupe. Não. Boa colocação. Bom, então, Paulo, você quer falar alguma coisa, complementar alguma coisa? A gente só queria agradecer, né? Sabe, nesse baixo astral, professor Sérgio Noves, que a gente encontra às vezes no Brasil, achando que não tem esperança, o fato da gente estar discutindo poluição do ar e tendo comentários de médicos que lutam diariamente numa melhoria e lutaram muito para a melhoria das condições das pessoas, e ter gente que vem discutir novas formas de agressão ambiental é reconfortador. É como se fosse uma fluoxetina endovenosa que a gente estivesse recebendo, né? E principalmente uma mensagem de esperança. E eu só queria ressaltar como último comentário, agradecer o presidente Francisco Sampaio, e o Walter ficou bem também, né? Sem querer desmerecer, ele ficou bem de presidente, né? E também notar que nós dois, como é a poluição do ar, a gente veio de gravata borboleta, que é um tema alusivo ao ar, né? É um animal aéreo, e isso mostra a sutileza da nossa apresentação. Bom, quanto a Leia e a Mariana, eu queria agradecer demais, né? Porque, embora o conhecimento científico seja importante, né? Nós também temos, como pesquisadores, entender que o tempo do gestor é diferente do nosso. A pesquisa tem um tempo, o gestor tem que resolver um pronto-socorro, como
foi mencionado. Então, a gente tem que também fazer a nossa parte, procurar ativamente, porque ninguém vai ler o Lancet, né, o New England ou a Nature. Nós vamos ter que ativamente procurar colaborar. Talvez não dê certo com um, talvez não dê certo com outro, mas no longo prazo, a ciência veio para redimir, para reduzir as desigualdades do mundo, que são muitas, e para fornecer soluções para problemas antigos que eram insolúveis. Então, como eu estou feliz, eu fico falando bobagem, viu, gente? Não me desculpe, esse é um efeito colateral da felicidade para mim. Quanto mais eu estou feliz com o evento, mais bobagem eu falo. Então, eu já falei demais, também já falei muita bobagem, consequentemente a isso, e passo a palavra ao nosso presidente honorário, o professor Walter Zinn, que, munido de sua gravata borboleta, irá abanar novos ares e aspergir novas esperanças a todos nós. Que nós estamos todos necessitados nesse país. Nesse mundo, não quero particularizar o país, porque o mundo está completamente maluco, e às vezes eu me sinto um dinossauro por entender que eu nunca imaginei que a gente ia estar numa situação como essa, e frente a essa estupidez avassaladora que emergiu recentemente. Para mim, esse foi o maior evento da segunda metade do século XX, a emergência da ignorância. Uma força muito grande, e nós temos a missão, e a nossa academia tem feito isso muito bem, em tentar, digamos, controlar essa epidemia. E acho que hoje foi um bom exemplo. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. Aproveito para agradecer a professora Léa Grimberg, Mariana Veras, os nossos acadêmicos comentaristas. E nós estamos, na realidade, com o tempo já passado dos 2 minutos. Então, é melhor encerrar a sessão por aqui e marcamos para retornar daqui a 1 hora, às 18 horas. Parabéns, senhor presidente. Parabéns, senhor presidente.